Você já parou pra pensar que, meio a dobradores de fogo, água, terra e ar, o personagem mais poderoso do universo Avatar talvez não seja o mais forte, nem o mais rápido, muito menos o mais temido? Se eu te dissesse que o verdadeiro poder em Avatar está em um homem que prefere chá do que batalhas, silêncio do que gritos e compaixão ao invés de ódio. Hoje você vai entender o porquê, para milhões de fãs ao redor do mundo, o Tio Iroh não é só um bom personagem, ele é o melhor personagem do universo Avatar. E quando esse vídeo acabar, você provavelmente vai enxergar um Iroh diferente. Talvez até a sua vida mude em relação à percepção desse personagem e tudo começa a fluir de uma forma que você jamais pensou. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente o seu like e a sua inscrição, porque isso é fundamental no crescimento do canal. Isso ajuda muito, então comenta, engaja, se inscreve e deixa o like, porque tudo isso faz uma grande diferença. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Iroh não é um personagem comum pelo simples fato de que ele viveu muitas coisas diferentes. Ele tá em muitos ciclos, em muitas bolhas, e isso constitui um personagem muito forte. A gente não pode esquecer que ele é filho do Azulon, que é literalmente filho do Sozin. Então, se a gente pensar na família que ele teve, era pra ele ser tão cruel quanto o Ozai. Por que que ele era diferente? As vivências moldam as pessoas, os ciclos quebram as bolhas e as perspectivas fazem você enxergar coisas que você nunca enxergou se você fica no mesmo lugar. Então esse é o ponto principal do porquê que o Iroh é tão diferente, porque ele tem muita vivência e ele caminha em vários lugares diferentes. Uma coisa que é importante a gente entender é que a Nação do Fogo ela fez uma lavagem cerebral em toda a sua população. Portanto, todas as pessoas que nasceram como um dominador de fogo ou como apenas um cidadão da Nação do Fogo tendem a ser um pouco mais violentos, um pouco mais rudes, intolerantes e com uma síndrome de superioridade, porque eles foram moldados a partir de uma lavagem cerebral criada pela Nação do Fogo. Então imagina o Iroh, que está no topo da hierarquia, filho do Senhor do Fogo, não tem como essa pessoa não ser moldada, e ainda assim ele não era igual ao Ozai. A lógica era muito simples. A gente vê o Sozin criando uma ideologia perversa que ele aprendeu também com o pai dele, que era uma pessoa não muito legal, o Azulon sendo filho do Sozin e seguindo essa linhagem, o Ozai seguindo a linhagem do Azulon e a Azula seguindo a linhagem do Ozai, todos sendo manipulados de geração em geração através da maldade. Os únicos que escaparam disso é a própria irmã do Sozin, que é a Zeizan, que provavelmente foi morta no meio dos Nômades do Ar, o Iroh, que é o irmão do Ozai, filho do Azulon, e o Zuko, que é o filho do Ozai. A gente percebe que algumas pessoas, quando elas adquirem a vivência e elas conseguem observar o resto do mundo, elas conseguem se libertar de uma noção perversa criada pela Nação do Fogo. A partir disso, como o Zuko vira o Senhor do Fogo, a gente vê que a Nação do Fogo agora ela é consertada e as próximas gerações que vêm a partir disso pensam do jeito normal. Então a gente tem que entender que o Iroh ele é construído num meio termo, e isso é muito pesado, isso que molda o personagem num nível muito diferente. Observando a jornada dele, é muito simples. Ele foi criado para ser aquilo que o Azulon foi e aquilo que o Sozin foi. Um Senhor do Fogo que vai seguir as regras a ferro e fogo e que vai praticar aquela ideologia maligna. E por muito tempo ele fez isso. O lado sombrio do Iroh, que muita gente não conhece e que foi importante para a construção do personagem, é que ele era sim um general que matou muitas pessoas e que ordenou muitas guerras e causou muita destruição. Uma coisa que muita gente não conseguiu observar é que se o filho do Iroh não tivesse sido morto, ele teria invadido Ba Sing Se, e quantos soldados teriam morrido nesse processo, quantas pessoas iriam sofrer na mão da Nação do Fogo, e isso é apenas o marco de queda do Tio Iroh. Então ele teve toda uma vivência, porque para ele virar general, por muito tempo ele teve que efetuar várias missões para a Nação do Fogo. Então o Iroh tem um passado sombrio, e ele teve visões por muito tempo de que invadiria Ba Sing Se, e depois a gente entende que as visões dele era sobre retomar Ba Sing Se, mas durante boa parte da sua vida, até a morte do seu filho, ele praticou o mal. E mesmo depois a gente sabendo de alguns feitos como proteger os dragões e praticar outras coisas em bondade e atos de empatia, não muda o fato de que ele praticou muito mal e que ele matou muitas pessoas direta e indiretamente. Pô, então como é que pode um personagem que tem um passado sombrio ser o melhor personagem de Avatar, o mais amado, e mostrar ser uma pessoa totalmente nova? Justamente porque a arte imita a vida e não existe perfeição. Não tem personagem perfeito. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. E querendo ou não, a narrativa para a época do Iroh era de caos, era de guerra, era de trevas. Não tem como a gente querer que o filho do Senhor do Fogo fosse bonzinho. Então a maior prova de que o Iroh é um grande personagem é que, apesar de tudo que ele passou e do que ele foi feito através de uma lavagem cerebral e de como ele cresceu, ele se libertou sozinho. Não à toa, a primeira coisa que ele fala pro Zuko, depois que eles brigam e eles se abraçam no acampamento da Lotus Branco, é que ele ficou com medo do seu sobrinho ter se perdido, mas ficou muito feliz que ele se encontrou sozinho. Então isso faz parte da jornada. Você entender onde você cresceu, você não apagar o seu passado, mas refletir sobre ele observando o resto do mundo e usar isso como uma forma de combustível para te moldar e te mudar a partir daquilo que é o verdadeiro. Então
o Iroh é esse personagem, é o personagem que tinha todos os motivos do mundo para praticar o mal, mas conseguiu se libertar através do conhecimento, através da bondade, da compaixão e da empatia. Por isso que ele é o melhor personagem. E isso a gente tá falando apenas dele como ser humano e não dele como uma pessoa que influencia os outros. É somente o Iroh. A gente não tá falando do que ele causa na vida dos outros. Eu já vou falar daqui a pouco. Então esse é um personagem que realmente é o reflexo da humanidade. É a mudança, é a pura redenção, é o processo de maturidade e evolução. A morte de seu filho Lu-Ten garante que Iroh deixe de ser o general e vire o mentor. Ele entende que as batalhas são inúteis e que tudo aquilo que ele acreditava ser verdadeiro é uma fraude, principalmente quando ele observa seu sobrinho Zuko e entende o quão cruel é o seu irmão Ozai. Portanto, o legado de Lu-Ten, a construção que deve ser seguida de uma nova perspectiva criada por Iroh é o Zuko. Por isso ele aposta tanto no seu sobrinho, por isso ele se preocupa tanto, por isso que ele põe todas as suas fichas naquilo, já que ele entende que o Zuko é apenas a única pessoa que existe na Nação do Fogo com a perspectiva de consertar todos os erros do passado. E isso muito antes de saber que o Avatar ia voltar. O Iroh, ele é a construção da esperança através de tudo. A gente vê ele ajudando diversos personagens, não somente com conselhos, mas com ajuda em si. Ele consegue estender a mão desde o Avatar até a Toph, que ele mal conhecia, a desconhecidos de Ba Sing Se, a pessoas minimamente conhecidas até aquelas que ele tem o maior vínculo como seu sobrinho, e mostra e demonstra um amor absurdo. Conselhos que servem para nossas vidas e conselhos que mudam as pessoas de uma forma muito gratificante. Então esse personagem, ele é aquele que conversa diretamente com a gente. Quando você escuta as palavras do Iroh, você fica confortável, você se sente seguro. Quantas vezes que eu mesmo, em momentos de tristeza, quando escutei uma frase do Iroh que era para um personagem, aquela frase cabia para mim. Até fora da sua vida, já em forma espiritual, ele também ajudou a Korra. Então ele é um personagem que não é apenas amado, mas ele é efetivo pela obra. Se não tivéssemos o Iroh na obra de Avatar, todas as coisas seriam diferentes. Seria um dos maiores efeitos borboleta de todos os tempos. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu posso fazer, e todas as mudanças que aconteceriam caso o Iroh não tivesse mudado. Mas a gente precisa entender que ele não é apenas a humanidade, ele é a imperfeição, ele é a construção do que um ser humano deve ser, moldado a fracasso, a erro, mas também a se levantar, a conseguir seguir em frente e com muita empatia construir novos muros. Esse é o Iroh, um personagem que prega a liberdade e a paz. Portanto, é por isso que ele é o melhor personagem, porque ele está preocupado com todas as pessoas que passam pela sua vida e tenta ajudar de alguma forma. Até numa ocasião onde a Yue pertencia à tribo da Água do Norte como uma inimiga, ele estendeu a mão, pois entendia que limites não poderiam ser ultrapassados e ficou ao lado da Yue naquele momento. Então o Iroh é um personagem que ele está disposto até ir contra tudo aquilo que ele aprendeu, foi dito como traidor, foi jogado na prisão, mas não largou seus princípios, se movimentou pela Lotus Branco, conseguiu efetuar o seu plano de fuga e junto com isso, independente de saber se o Zuko ia se encontrar, se o time Avatar ia seguir em frente, se o Avatar estava vivo, independente de tudo, ele seguiu com seu plano e estava disposto sim a devolver o poder para Ba Sing Se. Então só isso já mostra que ele é um personagem que não vai esperar nada acontecer, ele vai botar a mão na massa e vai fazer o melhor que ele puder para ajudar a salvar o universo. Então o Iroh é um grande personagem, ele é tudo aquilo que a gente gostaria de ver, ele é a construção impecável de erros e de acertos. Portanto, a lição mais poderosa que a gente pode aprender com o tio Iroh é: ajude o próximo, porque ele precisou ser ajudado através do sofrimento. Ele só teve a sua mudança através da sua perda. Como o Aang diz, quando atingimos nosso ponto mais baixo, estamos sujeitos a maiores mudanças. E foi o que aconteceu com o Iroh, assim como que aconteceu com muitos outros personagens. Então, ajude, não deixe a pessoa chegar no fundo do poço. É isso que o Iroh tem como lição. Todos aqueles que precisavam da sua mão, ele estendeu. E ele garantiu muita evolução, mas acima de tudo, olhando para dentro de si e garantindo não somente uma paz no seu corpo físico, mas também na sua versão espiritual, que a gente vê na lenda de Korra. Bem, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo muito mais filosófico. Muita gente deve ter entrado aqui pensando que eu ia falar dos feitos de combate, de todas aquelas pessoas que ele ajudou de alguma forma, ou aqueles vídeos clichês que falam todas as frases do Iroh, e nada disso. A gente não precisa ser tão ferro e fogo, a gente não precisa ser tão regradinho, a gente pode filosofar um pouco, a gente pode interpretar as coisas de uma forma mais leve e observar e absorver um personagem como o Iroh de todas as formas possíveis. Então eu quis passar um pouco do que eu, por exemplo, sinto com esse personagem. O Iroh, sem dúvida nenhuma, é o personagem mais importante de Avatar, e afirmo que o que ele propaga e o que ele garante para essa série maravilhosa que a gente gosta tanto é uma diferença que nenhum outro personagem conseguiria garantir. Então é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí também o que vocês gostam tanto do Iroh ou o que vocês desgostam, e me explica aí a sua percepção sobre esse personagem ou sobre qual personagem é melhor que ele. Independente de tudo,
muito. Vamos que vamos. Deixa o like maroto, se inscreve. Seguimos em mais um vídeo. Tamo junto. Satisfação e é nóis. Isso é ótimo! Ninguém nunca acreditou em mim. Embora seja sempre bom acreditar em si mesmo, uma ajudinha dos outros pode ser uma grande bênção.